Oi pessoal, aqui é o professor Webster. Nessa semana nós vamos resolver as atividades de geografia. Primeira questão: qual a importância dos censos demográficos do IBGE para o Brasil? Quais seriam? São 5 importâncias. A primeira, compreender a sociedade brasileira. Segunda, entender as mudanças sociais no país, principalmente a cada 10 anos. 3. Levantar dados que possam ser utilizados para a criação de leis, políticas e programas sociais e econômicos que beneficiem as pessoas. Claro, por meio daqueles dados, vão se compreender qual é a realidade do povo. A partir daqueles dados, daquela compreensão da realidade, várias leis podem ser criadas para ajudar as pessoas. Por exemplo, se o IBGE identifica que tal região do Brasil tem grande concentração de pobreza, quer dizer que as leis, os governos devem atuar para diminuir aquele nível de pobreza. 4. Disponibilizar dados para pesquisas científicas. Muitos dados sobre população, sobre economia, sobre cultura, sobre indústria são dados todos os dias, todos os anos, todas as décadas pelo IBGE. São dados que fundamentam pesquisas científicas de vários pesquisadores do Brasil e também do mundo. 5. Estudar o povo brasileiro em todos os sentidos, principalmente em termos demográficos. 2. O que são quilombos? São espaços ocupados por descendentes de negros que fugiam da escravidão e se refugiavam em local de difícil acesso. Hoje se concentram na região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, mas também é possível compreender uma participação grande na região sul. São espaços de grande importância simbólica na luta contra a escravidão, contra o racismo e na reafirmação das culturas negras no Brasil. 3. Interprete o gráfico Brasil e distribuição da população segundo a cor de pele 2005. Aí você vai dizer o que você entende a partir desse gráfico. 4. Por que a maioria dos negros no Brasil ainda sofre preconceito? A sua resposta deve ser baseada em seus conhecimentos que você já tem da sua vida e também dos conteúdos trabalhados. Fale sobre aquelas pessoas que passam por situação de pobreza. Fale sobre os dados que o IBGE traz de que a grande maioria dos que estão em situação de pobreza são negros. Fale sobre aquilo que você viu, sobre aquilo que você escutou também. Quinta questão: por que a maioria dos negros no Brasil recebe menos do que os brancos nos empregos? Seria o quê? Por causa do racismo, porque o racismo ele não é só você dizer para pessoas palavras ruins, pejorativas, né? Não é só o preconceito, mas ele é multidimensional, está em todos os âmbitos da sociedade. Portanto, quando nós dizemos que o Brasil é racista, não quer dizer que uma pessoa seja racista, mas que o conjunto do país é racista de uma forma ou de outra, seja pelas leis, seja pelos atos, seja pela falta de oportunidade. Outra coisa, muitos negros na história do Brasil, e isso desde sua chegada aqui como pessoas para trabalhar na cana-de-açúcar, não tiveram acesso aos serviços públicos de educação, de saúde, de moradia, não tiveram acesso à terra para plantar. Muitos deles plantavam em terras dos outros, sendo trabalhadores, mas raramente eram donos. E hoje continua sendo isso. Muitos negros são empregados, mas a maioria não é patrão. O que isso quer dizer? Que o tempo passou, muita coisa mudou, mas ainda muita coisa continua. Outra coisa, com isso, são a maioria dos que trabalham como ambulantes, como assalariados e como autônomos. Sexto, o que podemos fazer para superar o racismo? Isso aqui você vai responder a partir do que você viu, do que você ouviu, do que você sabe e vai dar sua opinião sobre essa questão que é super atual, super importante. Sétima questão: qual a importância das políticas de afirmação racial para a diminuição das desigualdades no Brasil? São as seguintes: a primeira, reparação histórica, que é o quê? Possibilitar com que todos possam ter acesso aos mesmos direitos, aos mesmos serviços públicos, à educação, à saúde e outras coisas.
2. Garantir igualdade de condições, levando em conta que a maioria negra esteve afastada das principais oportunidades de emprego, educação e leis. Seria, resumidamente, dar a todos as mesmas oportunidades, principalmente para as pessoas negras que não tiveram durante séculos. Tenham bons estudos, se cuidem.